Se a sua carteira está caindo toda junta, bom, você pode culpar a correlação. Eu acho que você nem sabia disso. Você sabia que você pode ter dezenas de ativos na carteira e mesmo assim não está diversificando porcaria nenhuma? Pois é, gente. Tem muita gente que se engana bonito com isso. E quando o mercado cai, a carteira inteira despenca igual aquelas bolachas no asfalto. E sabe o que faltou aí? Uma coisinha chamada correlação. Se você acha que isso é só papo de economista, pode ficar calmo. Hoje eu vou te mostrar por que entender isso pode ser o que separa a gente de um prejuízo em massa de uma lucratividade boa. E o melhor, sem precisar virar o Einstein dos investimentos. Fica com a gente até o fim. Antes da gente começar, para você que já é de casa, deixa aquele sinal de vida aí e comenta qualquer coisa, tipo um tô vivo, tô falido, tô tentando, tanto faz. Só mostra que tá respirando aí do outro lado, aciona o sininho, deixa o like que isso dá uma força monstra aqui pro canal. Agora, se você chegou agora, seja muito bem-vindo ao canal Multiplica. Puxa a cadeira e relaxa. E deixa para curtir lá no finalzinho se você gostar do vídeo. Fechou? Bora pro que interessa. Bom, primeiro que é essa tal de correlação que eu vejo um monte de gente falando aí, eu não entendo nada. A correlação é o que determina se os seus ativos aí da sua carteira estão em um relacionamento sério ou se cada um deles vive por conta própria. Por exemplo, se eles sobem ou caem juntos, a correlação é positiva. Se um sobe quando o outro cai, a correlação é negativa. Mas se eles não estão nem aí um para o outro, a correlação está perto de zero. E esse, gente, é um ponto importante, porque é exatamente isso que vai dizer o quanto que a sua carteira está diversificada ou não. Porque assim, se tudo se comporta igual, você está só fingindo que diversifica. E é tipo você pintar um Fusca de vermelho e chamar isso de uma Ferrari. E assim, esse é um erro bem comum e até é difícil para algumas pessoas entenderem. Mas você quer ver? Vamos pensar assim, o cidadão aí que sabe tudo, vai lá e monta uma carteira dessa forma aqui, ó. Ele vai botar um pouco de Petro, um pouco de Vale, um pouco de Itaú e um pouco de Ambev, achando aí que são, né, empresas diferentes, de empresas gigantes. Ele até acha que isso é uma boa carteira. Só que aí quando o Ibovespa espirra, basicamente todas as ações pegam pneumonias todas juntas. E você sabe por quê? Porque mesmo que elas atuem em setores diferentes, todas elas estão profundamente expostas à economia brasileira. A Petro e a Vale, por exemplo, elas são dependentes de commodities. Então, qualquer instabilidade global ou queda de queda aí da demanda, por exemplo, derruba os preços e, claro, as ações vão juntos. O Itaú, ele é um banco, e banco odeia juros altos e inadimplência. A Ambev, a gente sabe que ela vive de consumo. Se a inflação aperta, o brasileiro vai cortar até a cervejinha no final de semana. Ou seja, gente, elas reagem ao mesmo humor do mercado. Por isso que a gente diz que elas têm uma alta correlação. É como se você montasse, por exemplo, um time de futebol com 11 goleiros. Tá todo mundo lá, mas ninguém sabe fazer nada se a gente precisar de um ataque. Agora, se você realmente quer diversificar uma carteira, bota numa carteira, por exemplo, um pouco de dólar, um pouco de ouro, um BDR, se você não quer investir direto lá fora, coloca algum FI e talvez até uma cripto. Aí sim a conversa muda, porque esses ativos têm correlação diferente com o mercado local. Aí você vai ver coisas do tipo, quando a B3 derrete, geralmente o dólar costuma subir, ou o ouro vira o porto seguro aí da maioria dos investidores. Você não vai evitar perdas completamente, claro, mas vai evitar tomar uma porrada, assim, tudo no mesmo tempo. E é tipo espalhar aí as pedras pelo caminho. Você vai tropeçar, mas você vai tropeçar menos. E o cara que conseguiu provar isso através de cálculos matemáticos foi o Harry Markowitz, o cara que criou a teoria moderna do portfólio. Antes dele, os investidores tinham esse meio que senso comum, assim, de tipo espalhar os ovos em várias cestas. Mas foi esse cara aqui, em 1952, que publicou o artigo Portfolio Selection e mostrou que o risco da sua carteira não é a média dos riscos individuais dos ativos, mas sim de como eles se correlacionam, e esse foi a grande sacada dele.
Porque combinando ativos com baixa correlação, dá para diminuir o risco total sem sacrificar o retorno. E para vocês verem como esse estudo foi importante, o cara aí foi considerado um gênio e ganhou o Prêmio Nobel de Economia em 1990. E sem entrar muito no detalhe do conceito, porque aqui não é uma aula de matemática nem nada, eu vou te dar um exemplo bem simples para você entender isso. Imagina que os ativos são um bando de crianças aí pulando corda lá no pátio. Lá. O ativo A e o ativo B são dois amigos que sempre eles pulam juntos. Se um sobe, o outro sobe. Se um desce, o outro desce. Se um cai, o outro cai junto e assim vai. Mas a gente também tem o ativo C, que é aquele amigo maluco aí que às vezes pula, ou às vezes senta, ou às vezes gira, enfim. Ele não segue o ritmo dos outros dois amigos. Então a correlação dele é baixa. Então quando você monta um grupo de amigos, só com gente que pula junto, como se fosse o amigo A e o amigo B, se o chão afundar, todos eles vão cair ao mesmo tempo. Mas se você misturar alguns amigos diferentes, tipo os do ativo C, provavelmente, quando todos os outros estiverem caindo, ele pode segurar aquele grupo. E foi exatamente isso que o Markowitz fez. Ele pegou esses saltos, os retornos aí semanais, e usou matemática para medir o quanto cada um copia o movimento do outro. O número que sai disso é a correlação. E ele provou que, se você misturar gente que não pula igual, ou seja, ativos com baixa correlação, a sua carteira fica muito mais segura e estável. Então aqui, ó, com esse gráfico que está na tela, você consegue ver bem esse movimento. Quando eu quero dizer que os ativos que pulam juntos, né, você consegue ver ó, que se o mercado subir, eles sobem tudo junto, mas quando o mercado cai, eles caem tudo juntos. Então por isso que é importante ter esses diferentes amigos, aí, esses ativos diferentes, para quando um subir, o outro continua ali estável para segurar ali os resultados da sua carteira. Mas é claro que vai ter sempre aqueles atentados aí que preferem confiar no palpite quente do cunhado, do churrasco, e depois não entende porque todo mês é um festival de prejuízo na carteira. Então, na prática, uma das primeiras coisas que você precisa entender é a correlação entre os ativos que você vai colocar na sua carteira. E o mais legal é que tem um monte de site gratuito que mostra isso, com os gráficos bonitinhos, coloridinhos e tal. Mas, se você é uma pessoa mais voltada para a matemática, você pode usar o Google Finance, por exemplo. Você pega os resultados de algumas ações e você pode usar uma fórmula, que eu vou deixar aqui do lado, que ele vai calcular a correlação para você. E aí você sabe se no gráfico, né, as linhas todas aparecerem grudadas, quer dizer que está na hora de você reavaliar aí a sua carteira. Mas também não precisa sair comprando coisa esquisita, né, gente? Porque você precisa entender os riscos diferentes e para cenários diferentes. Então, na próxima vez que a sua carteira cair inteira, lembra, o problema não foi o mercado, gente, foi você que montou o time errado. Diversificar sem entender correlação é igual usar o colete de salva-vidas furado, ele não vai te ajudar como você precisa. Ele continua bonito lá, todo por fora, mas é totalmente inútil na hora do aperto. Bom, gente, acho que ficou claro. Por hoje era isso que eu queria compartilhar com vocês e realmente espero que vocês tenham gostado dessa forma simples de explicar correlação. Se você ainda está aí ligadão no vídeo, comenta aqui embaixo, eu vim e sobrevivi. E não esquece de dar o like, isso ajuda a gente um montão aqui. Obrigado, tchau!